Covid. Impacto no salário de trabalhador pouco qualificado pode durar até 9 anos. Segundo o Banco Mundial, o problema é pior para jovens que estão entrando no mercado de trabalho na crise. Trabalhadores qualificados sofrem só no curto prazo. Bora falar sobre isso? Bora pro vídeo. Pense numa noite gelada. Agora são 8 horas e 45 minutos aqui em São Paulo. Tá um frio, um gelo, e hoje eu tive que lavar um monte de roupa. Pense que a minha mão ficou, parece uma pedra. Mas é o preço que a gente paga, né, por ser pobre, né? Eu ia falar pobre. Não sou político, né? Político não lava roupa. Quem lava é a empregada do político. Não é fácil não. Pensar que nós pagamos altos salários e regalias para político, judiciário, generais. Povo, eu não entendo. Acho que o povo tá hipnotizado, sabe? Só pode ser isso. Vamos ver aqui o que diz a matéria. Peço que você deixe o seu joinha, sua chicotada no like, splash, e mande esse vídeo para um monte de gente. Você viu uma moto passando aí, nosso estúdio aqui é bem simples, é povão, não é profissional, mas a gente traz muita informação que interessa para o povo brasileiro. Nossa briga de política, baboseira de briga política, que não resolve nada a nossa vida. Os políticos estão dando risada na nossa cara, enquanto o povo se lascando. E é o que a gente vai falar aqui, nesse vídeo. Vou ler a matéria. Os trabalhadores poucos qualificados na América Latina podem sofrer até uma década, 10 anos, com salários mais baixos. Será que os políticos vão sofrer, gente? Durante essa crise do Covid-19, as crises que acontecem no mundo, será que os políticos abaixam os salários deles, abaixam as regalias, os privilégios, o judiciário, juízes, promotores, desembargadores, ministros do STF, os generais? Será que eles abaixam seus salários e os seus privilégios? Ou será o trabalhador simples que se lasca, que tem que cortar seu salário para não ser mandado embora, que é o que aconteceu durante a pandemia do coronavírus, e ainda mais tem que continuar pagando impostos caríssimos e bancar os altos salários e regalias de sistema político, até o fundão eleitoral aí, né, que pode chegar a quase 6 bilhões de reais. Os deputados aumentaram o seu auxílio saúde de 50 mil para 150 mil reais, né? Ou até acho que foi 175 mil reais. Mas tudo bem, tranquilo, vamos bola para frente, porque o povo gosta de bancar o segundo sistema político mais caro do mundo. Vamos continuar aqui a matéria. Então, os trabalhadores poucos qualificados na América Latina podem sofrer até uma década, 10 anos, com salários mais baixos, e ter sua vida profissional permanentemente, quer dizer, para sempre, marcada pelas crises econômicas, como a da pandemia da Covid-19, quer dizer, marcada para sempre, quer dizer, lascado para sempre. Não sei se os políticos vão sofrer para sempre nas crises que acontecem no mundo. O povo é tratado como gado mesmo. No caso do Brasil, o impacto sobre o emprego e os salários do trabalhador médio pode perdurar 9 anos após o seu início da pandemia, né? O efeito é chamado de efeito cicatriz da crise. De acordo com um relatório do Banco Mundial, Emprego em Crise, como o Banco Mundial se preocupasse com o emprego do trabalhador simples. O Banco Mundial não está preocupado com nada. Esses bancos de maçom, Illuminati, estão preocupados em ganhar mais dinheiro em cima do pobre.
Então, o relatório é do Banco Maçom Mundial, chamado de Emprego em Crise, é o nome do relatório. Trajetória para melhores empregos na América Latina pós-Covid-19. O problema é mais grave para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho durante a crise. Já os trabalhadores altamente qualificados, como os políticos, né? Os políticos são trabalhadores altamente qualificados, por isso que eles ganham 30, 40 mil reais por mês, são altamente qualificados, né? Você concorda? Deixe seu joinha aí, um comentário com joinha aí. Você concorda que os políticos são altamente qualificados e indiscutivelmente úteis para nossas vidas. Sem os políticos a gente não vive, gente. Vocês têm que entender isso. Sem o sistema político, o ser humano, o brasileiro, o ser humano no mundo não vive, porque nós dependemos totalmente deles. Eles são as nossas salvações, né? São a nossa salvação. Então, o problema mais grave para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho durante a crise. Já os trabalhadores altamente qualificados sofrem apenas impactos de curta duração e se recuperam rapidamente, aumentando ainda mais a desigualdade no Brasil e na região. Para o Banco Mundial, a pandemia vem cobrando um preço cruel do mercado de trabalho de toda a região, que vive hoje uma taxa extraordinária de destruição de empregos. E isso é verdade. Cada dia que passa, mais gente desempregada. E níveis crescentes de pobreza, também é verdade. Mas a pobreza, ela atinge os políticos. O desemprego, ela atinge os políticos, o sistema político, o judiciário, generais, donos de mídia, donos de banco, donos de igreja, como Valdomiro Santiago de Macedo. Será que a pobreza, o desemprego, a destruição atinge esse povo todo que eu citei? Não sei, né? Diz aí embaixo. Se afeta o sistema político, os juízes, promotores, desembargadores, ministros do STF, generais, quase 33 mil reais por mês ganha um general, hein? Um desembargador, um juiz desembargador ganha, tem alguns que chegam a ganhar 100 mil reais por mês. E esse povo a gente sustenta através dos nossos impostos. Estima-se que a crise provocará a recessão mais severa que você já imaginou na história do mercado de trabalho. A recessão, estima-se que a crise do coronavírus provocará a recessão mais severa do mercado de trabalho na história de alguns países. E ainda tem a questão da quarta revolução industrial, tecnologia tirando emprego de muitos bilhões de pessoas no mundo, imagine no Brasil, que é um país dito como de terceiro mundo, né? Um país em desenvolvimento, um país pobre entre aspas, né? País riquíssimo com um povo pobre. E lembrando novamente, o sistema político, segundo sistema político mais caro do mundo. Eu vou sempre falar isso, para ver se as pessoas ficam na mente dela. Nós pagamos o segundo sistema mais caro do mundo, o sistema político mais caro do mundo, só ficando atrás dos Estados Unidos. E amamos pagar esse segundo sistema político mais caro do mundo. E reclamamos da pobreza e da miséria. Olha que coisa em contradição, né? Reclamamos da pobreza, da miséria e da fome e pagamos o segundo sistema político mais caro do mundo. O relatório divulgado nesta terça-feira, dia 20 de julho, no Brasil, em webinar organizado pelo Banco Maçom Mundial, né, de Illuminati, Banco Mundial, traz novas evidências sobre os efeitos das crises e recomenda políticas para o emprego com respostas mais rápidas para estimular o crescimento econômico inclusivo e de longo prazo. Como se ele estivesse preocupado com o emprego. A quarta revolução industrial vai rapelar, destruir emprego de um monte de gente. Eles são muito cara de pau, esse Banco Mundial.
Os dados mostram que as grandes sequelas das crises na região persistem por muitos anos, como uma redução, redução é embaçado, com uma redução longa e expressiva dos índices de emprego formal, que é aquele emprego com carteira assinada, mesmo 20 meses após o início de uma recessão. A taxa geral de empregos continua menor. A taxa de emprego formal com carteira assinada continua mais baixa, mesmo 30 meses após o início da recessão, devido às crises que acontecem no mundo, como a do coronavírus. Esse efeito acontece em toda a região, apesar das diferenças nos mercados de trabalho. A crise contribui ainda mais para a redução das oportunidades de empregos tradicionalmente considerados bons empregos. Quer dizer, diminui até esses tradicionalmente empregos considerados bons empregos, estão sumindo. Ou seja, empregos do tipo padrão, estáveis, protegidos e associados ao setor formal. Abre aspas. Quando se trata de empregos, a ideia de uma recuperação econômica após grandes crises é um mito, avalia Joana Silva, economista sênior do Banco Mundial e uma das autoras do estudo. Joana ressalta que a recessão da Covid-19 foi a mais dura do que a média e a contração do emprego formal duradoura pode chegar até 4%. Quem sofre mais são os jovens, que têm um azar que dura até 10 anos. Essa questão de dificuldade de conseguir um emprego, afirma Joana. Nas crises, diz ela, a trajetória do emprego se desvia de uma forma quase permanentemente no caminho da informalidade. As pessoas iam trabalhar por conta porque não conseguem arrumar emprego. Quem está ingressando no mercado na crise tem muito mais probabilidade de ser informal, trabalhar por conta, de ter empregos piores e com trajetória salarial diferente dos demais, não ganhar quase nada. Eles levam quase uma década, 10 anos para se recuperar e alguns nunca recuperam. Os trabalhadores mais escolarizados, por outro lado, retomam a trajetória que tinham de emprego e salário em mais ou menos uns 2 anos. A economista destaca que o importante neste momento é pensar em novas políticas para que o trabalhador tenha alternativas e outras oportunidades de emprego. Não é só apoiar financeiramente, mas é ligar esse apoio com políticas ajudando a ter esse trampolim com políticas de formação profissional, afirma. Como vai fazer formação profissional se a tecnologia vai dominar os empregos de muita gente? Esse é o problema. Segundo ela, um dos problemas mais graves e preocupantes é que a dificuldade de criação vigorosa do emprego no pós-crise na América Latina é grande, é uma grande dificuldade. Na crise da Covid-19, cercada ainda de muita incerteza, esse problema se acentua. É o caso do Brasil, que está observando uma retomada econômica, mas com níveis muito elevados de desemprego. Para economista sênior do Banco Mundial, para o Brasil, Matteo Morgandi, o relatório revela a importância de não deixar sozinhas pessoas de baixa qualificação, pouco estudo, num mundo de trabalho que muda rapidamente e que exige requerimentos profissionais sempre em constante evolução. Abre aspas, temos que pensar em outras maneiras de seguir formando as pessoas. Os resultados sugerem que as crises têm o potencial de empurrar o mercado de trabalho para um novo equilíbrio entre o emprego formal
e o emprego informal, que é aquelas pessoas que trabalham por conta, com consequências de longo prazo para a produtividade e o bem-estar do trabalhador. O impacto de curto prazo das crises sobre o mercado de trabalho é sentido mais fortemente através do desemprego do que da transição para a informalidade, né? As pessoas que acabam não conseguindo emprego e trabalhar por conta, trabalhar por si próprio. Esses efeitos da crise têm feito com que as oportunidades tradicionais no setor formal estejam minguando gradualmente, quer dizer, desaparecendo cada vez mais de forma gradual. Cada dia que passa vão desaparecendo os empregos de carteira assinada ou as oportunidades de ter um emprego com carteira assinada. O estudo mostra que no Brasil as crises causaram uma redução persistente da produtividade das empresas. Os dados apontam ainda que os empregos em empresas mais protegidas no Brasil, aquelas que enfrentam menos concorrência, são menos afetados pelas crises em comparação aos empregos em empresas menos protegidas. Seguro-desemprego. O Banco Mundial sugeriu ao Brasil e a outros países da América Latina uma reforma no programa do seguro-desemprego, para se adaptar com mais rapidez às novas condições do mercado de trabalho depois da crise da pandemia de Covid-19. Um dos desafios para a região é a alta informalidade da força de trabalho. Muitas pessoas trabalhando por conta, muitas pessoas trabalhando por si próprio. Por quê? Porque não tem emprego, não consegue um emprego, gente. A informalidade vai aumentar de uma forma assustadora. E isso eu já tenho falado muito, mas as pessoas estão dormindo. Estão preocupadas com CPI da Covid-19, preocupadas com BBB, preocupadas com um monte de coisa, de briga de Lula contra Bolsonaro. Mas quem está se lascando é o povo. Não adianta você tentar arrumar um culpado, se é o Bolsonaro ou se é o Lula. Você pode procurar qualquer culpado, mas os únicos que acabam sendo prejudicados é você, é nós, é o povo. O político pode fazer o que quiser, não acontece nada com ele na questão financeira, na questão de ter uma vida de qualidade, uma vida digna. Sempre eles vão estar bem, em qualquer crise. O relatório mostra que a ampliação dos programas de transferência voltados para a necessidade das famílias e não se o emprego perdido era formal ou informal, pode ter uma função estabilizadora. É aquilo que eu falei para vocês. Vai se aumentar os programas sociais, Bolsa Família, Renda Básica Universal. As pessoas vão ter que viver com o mínimo do mínimo. As migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Quem são os nossos senhores? O sistema político, o sistema judiciário, os generais, aqueles que estão acima de nós. Então vai cair, nós pagamos impostos para bancar o sistema político. Os três poderes, generais. A mídia também, porque o sistema político dá dinheiro para a mídia, né? Nós bancamos a mídia, bancamos as igrejas, os donos de igreja de Macedo, Valdomiro Santiago, porque a política ajuda esses caras, perdoando dívidas bilionárias, como perdoou aí, né? Também, então, acabamos ajudando também os donos de igreja, os donos de banco, como sempre foram ajudados os bancos. A política está junto com o sistema financeiro. Tanto é que o Bolsonaro agora junto com o Paulo Guedes, deu 1 trilhão e 200 bilhões para os bancos emprestar dinheiro para as pequenas e médias empresas, as grandes empresas. Lógico, principalmente as grandes empresas, eles vão ajudar melhor. Nas pequenas e médias empresas, como o próprio Paulo Guedes disse, não vale a pena, só vai dar dor de cabeça. Então tem que ajudar as grandes empresas, os bilionários, milionários e bilionários. Os outros pequenos e médios empresários que se lasquem, como é também a população pobre. O sistema político trabalha para quem tem dinheiro, muito dinheiro, money. As pessoas pobres
pobres pensam que manda alguma coisa aqui no Brasil. Nós só servimos para duas coisas: pagar impostos e votar. Só isso. E o que sobra para a gente não morrer de fome é Bolsa Família. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, mande esse vídeo para outras pessoas. E eu vou encerrar fazendo a pergunta de novo. Em todas as crises que acontecem no mundo e no Brasil, qualquer crise, que sempre vai acontecer as crises, quem é que se lasca? Quem é que é prejudicado? Quem é que se ferra? É os políticos? É os generais? É os juízes, promotores, desembargadores, ministros do STF? É os donos de mídia? É os donos de igreja? É os donos de banco? Ou é o povão? Comente aí embaixo, eu quero saber a sua opinião. Fui!